eu sou Felipe Loureiro, sou organizador do livro Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no Século XXI. Para introduzir a obra e dar uma ideia para vocês sobre o que o livro fala e trata e analisa, eu gostaria de ler um trecho do início do livro, da introdução, em que eu apresento uma fala que o presidente Putin fez na noite do dia 24 de fevereiro de 2022, dia da invasão russa à Ucrânia. Essa foi uma fala televisionada para todos os russos. Em um determinado momento, que eu trago aqui no livro, o presidente Putin disse o seguinte: para os Estados Unidos e seus aliados, trata-se de uma política de contenção da Rússia, com óbvios dividendos geopolíticos. Para o nosso país, porém, é uma questão de vida ou morte, uma questão sobre o futuro histórico da nossa nação. Isso não é um exagero, é um fato. A possível entrada da Ucrânia na OTAN não é apenas uma ameaça real aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e da nossa soberania. É uma linha vermelha sobre a qual falamos em inúmeras ocasiões e eles a cruzaram. Em relações internacionais, quando a gente utiliza metáforas como essa da linha vermelha, quando outro Estado ou quando outra liderança cruza determinados limites, e esses limites são colocados como inadmissíveis para o nosso lado, isso torna uma situação negocial, uma situação diplomática muito difícil. Esse é um dos elementos pelos quais o título Linha Vermelha aparece no nosso livro, ou seja, várias autoridades russas, mas mesmo autoridades ucranianas, autoridades norte-americanas, em diferentes momentos antes da invasão russa e ao longo do conflito, vem utilizando a metáfora da linha vermelha. E mais do que isso, o livro, de uma certa maneira, argumenta que a própria guerra da Ucrânia, o início do conflito e as implicações da guerra para o sistema internacional, tanto no que se refere à segurança alimentar, segurança energética, temas de direitos humanos, refugiados e, evidentemente, os impactos para a geopolítica global, também representou uma linha vermelha, tá? Esse é um livro composto por 16 capítulos. Eu sou autor de 2 deles, o primeiro que faz um histórico das relações entre Rússia e Ucrânia, e um último que discute se a gente está diante de uma nova Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, ou mesmo entre Estados Unidos e China. E além desses meus 2 capítulos, há outros capítulos de especialistas do estrangeiro e também especialistas aqui do Brasil, tratando de diversos temas como segurança alimentar, questão energética, as etapas da guerra, as implicações do ponto de vista diplomático, as atuações de países como o Brasil, China e outros países do sul global na diplomacia da Organização das Nações Unidas e os impactos do conflito potenciais em termos de longo prazo para a economia e para a segurança internacionais. Esse, então, é o Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no Século XXI, organizado por mim, Felipe Loureiro. Obrigado. Oi, eu sou Larissa de Oliveira Neves, autora do livro Poética do Teatro Folia. Eu vou ler um trechinho curto do capítulo 11, que é o capítulo no qual eu descrevo a poética. Detectar a poética do Teatro Folia nos textos nacionais se faz seguindo alguns parâmetros. Peças expansivas, não importa se de temática triste ou alegre, engraçada ou trágica. Isto é, peças que jogam seu imaginário para fora, para o público, que exigem do público envolvimento emocional, mas principalmente imaginativo, de composição junto aos artistas. Fragmentação. Elas podem seguir um enredo coeso, e muitas seguem. O Teatro Folia valoriza uma boa história, mas nunca se exige a verossimilhança e a continuidade. Predomina o excesso de informações, de variedade, de tipos de personagens, de formas de gerar a empatia no público. Musicalidade. Muitas fazem uso de números musicais com ritmos populares nacionais, integrados ou não ao enredo. Referência direta ou indireta à festa popular brasileira ou a folguedos. Quando a referência não está presente, na base relacional entre as personagens, temas e cenas,
é possível distinguir claramente o imaginário popular nacional. Uma variante da referência a festas e folguedos consiste nas peças, em geral modernas ou contemporâneas, que projetam estruturas do teatro popular convencional, como a revista, o circo, as burletas. São peças de teatro-folia que se inspiram em outras peças de teatro-folia. Personagens mais ou menos consistentes, mas que integram o universo maior da coletividade e da identidade brasileira. Ritmo mais para acelerado do que para estagnado, podendo alternar momentos solenes ou mais lentos com momentos absolutamente frenéticos. Predomina a velocidade e a alternância, seja de ritmo, seja de tipo de emoção a ser desencadeada no espectador. Cenários e figurinos que, embora possam ser muito simples, tendem ao grandioso, ao colorido e ao fulgurante, como são as indumentárias dos folguedos. Então, esse livro faz uma revisão da história em sua primeira parte, visa a valorizar uma estética popular na dramaturgia brasileira e, ao finalzinho da primeira parte, eu descrevo o que vem a ser essa poética do teatro-folia, que envolve peças que utilizam o imaginário popular brasileiro, especialmente das festas, folguedos, brincadeiras, performatividades populares em sua composição, mas também peças que envolvem o jeito de ser, a corporeidade, a linguagem, os modos de se relacionar do brasileiro como estrutura literária na composição dramática. Então, essa é uma descrição sucinta do livro Poética do Teatro Folia. Olá, eu sou a Fernanda Galo, sou organizadora do livro Breve Dicionário das Literaturas Africanas e eu escolhi ler aqui um trecho do verbete Escrita, que foi feito pelo professor José Rivaí Macedo. Em primeiro lugar, cumpre assinalar um aspecto pouco salientado nas discussões acerca da natureza da relação entre o oral e o escrito na África. O fato de que antes do período da colonização europeia os povos africanos tenham sido, em geral, ágrafos, ligados a formas de comunicação orais, não nos autoriza a afirmar que tenham desconhecido escritas ou meios de comunicação não verbais, bem como diversas formas de ideogramas e convenções gráficas empregados na difusão de ideias. Ocorre que o domínio da escrita não alterou um traço distintivo observado em praticamente todo o continente, onde a atitude dominante em matéria de cultura assentava em tradições orais. Evita-se aqui, portanto, a concepção, de resto, etnocêntrica baseada na oposição entre a equação escrita, razão, modernidade e sua antítese, oral, mito, tradição. Na base dessa dicotomia, subsiste a ideia de que a comunicação escrita libertaria a criatividade, o conhecimento e o de desenvolvimento, enquanto a comunicação oral se manteria petrificada ao passado, desprovida de potencialidade e capacidade de transformação. Para o linguista congolês Charles Boal, a desconstrução dessa falsa dicotomia e desse falso impasse epistemológico permite que se perceba o par oral-escrito não em termos de oposição, mas em termos de complementariedade, ampliando por esse meio os limites cognitivos e a dimensão ética da razão. Então, eu escolhi esse verbete escrita e essa primeira parte do verbete, que é a página inicial
do texto, justamente porque ele chama a atenção do quanto problemático é fazer essa dicotomia entre oralidade e escrita no continente africano. E durante o verbete, ele vai mostrando, o professor José Rivaí, o modo pelo qual a escrita, né, sempre esteve presente no continente africano, desde o Egito Antigo, a escrita hieróglifica, depois a escrita demótica, passando pela escrita ideográfica no reino de Kush. Ele vai tratar também de um tema que é muito interessante, que é a presença da religião islâmica no continente africano, que data já desde o século VIII, então já faz muito tempo, e a medida pela qual a escrita árabe e também a escrita aljamiada, que é a escrita em alfabeto árabe, mas com línguas locais, circulou no continente africano. Então ele vai citar exemplos como as 56 obras de jurisprudência islâmica escrita por Ahmed Baba entre 1556 e 1627. Ele vai citar, por exemplo, a crônica histórica Tariq al-Sudan, escrita pelo sábio Janet, que depois ainda vai ser traduzida para o francês. Ele vai citando, então, uma série de exemplos, nos oferecendo uma série de dados que comprovam a presença da escrita no continente africano e que não foi algo trazido, imposta pelos europeus. Já haviam outras formas de comunicação verbal e não verbal no continente. Finalmente, então, eu gostaria de convidar vocês a lerem o livro Breve Dicionário das Literaturas Africanas, que é composto por 19 verbetes, escritos por especialistas de várias áreas, história, antropologia e também das literaturas. Eu sou Pedro Cunha de Holanda, autor do livro Neutrinos Solares e o Método Científico. Nesse livro eu tento apresentar um histórico de um programa de pesquisa muito bem sucedido, que é o Programa de Pesquisa em Neutrinos Solares. Esse programa de pesquisa nasceu de um problema que envolveu a detecção dos neutrinos provenientes de reações nucleares no interior do Sol, e esse problema levou 4 décadas até finalmente conseguirmos encontrar uma resposta, uma solução final. E no livro eu tento apresentar as perguntas e as formas de investigação desse problema juntamente com uma discussão sobre o método científico. Quais são as regras do método científico, algumas questões atuais sobre a filosofia da ciência, como embasar o método científico. Eu acho particularmente interessante como é possível olhar os problemas apresentados pela formulação do método científico com questões reais em um programa de pesquisa real que está acontecendo agora. Então, nesse livro eu tento apontar esses paralelos, sempre tentando ilustrar as questões do método científico com problemas reais tratados pelos pesquisadores que atacaram o problema do neutrino solar. Espero que vocês gostem. Neutrinos são observados ou detectados? Tendo em vista as técnicas de detecção descritas na seção anterior, é comum os físicos incluírem um qualificativo quando falamos sobre detecção de neutrinos. Ao contrário de fótons, dizemos que os neutrinos são detectados indiretamente. Podemos nos aprofundar nesse ponto e tentar qualificar melhor o que distingue uma detecção direta de uma detecção indireta. Uma possível demarcação seria utilizar o conceito de observação. Uma detecção direta é aquela que, em princípio, poderia ser observada a partir dos nossos sentidos, nossa visão, por exemplo. Assim, um planeta pode ser observado, mesmo que para isso tenhamos que fazer uso de um telescópio. Mas o que dizer de uma molécula, ou um vírus, ou um elétron? O filósofo Bas van Fraassen marca sua posição no texto The Scientific Image, de 1980. Tradução própria: olhar através de um telescópio as luas de Júpiter me parece claramente um caso de observação, já que astronautas sem dúvida seriam capazes de vê-las tão bem quanto ao se aproximarem. Mas a suposta observação de micropartículas em uma câmara de nuvens me parece claramente um caso diferente, se nossa teoria sobre o que acontece está correta. A teoria diz que, se uma partícula carregada atravessa uma câmara cheia de vapor saturado, alguns átomos na vizinhança do seu caminho são ionizados. Se o vapor é descomprimido e, portanto, se torna supersaturado,
Ele se condensa em gotículas de íons, marcando a trajetória da partícula. A linha prateada acinzentada é similar, fisicamente e em aparência, à trilha de vapor deixada no céu quando um jato viaja. Suponha que eu aponte para esse rastro e diga: olhe, um jato. Você poderá dizer: eu vejo rastro de vapor, mas onde está o jato? E eu responderia: olhe um pouco à frente do rastro. Lá está. Você consegue ver? Agora, no caso da câmara de nuvens, essa resposta não é possível. Então, se a partícula é detectada por meio da câmara de nuvens e a detecção é baseada em observações, claramente não é o caso de a partícula ter sido observada. Para Van Fraassen, portanto, ao detectarmos o neutrino, claramente não observamos o neutrino. Essa escolha do uso dos nossos sentidos para distinguir entidades observáveis de não observáveis pode parecer um pouco arbitrária e, portanto, vaga demais para ser utilizada em uma descrição dos métodos da ciência. Entretanto, Van Fraassen, mais adiante no mesmo texto, defende sua posição. Gostaria de destacar que a ciência é um fenômeno biológico, uma atividade realizada por um tipo de organismo que facilita sua interação com o meio. Essa posição é confrontada por diversos outros filósofos da ciência. Por exemplo, apesar de o neutrino claramente estar em um extremo e as luas de Júpiter em outro, existe um contínuo entre esses dois casos. Grandes células são observáveis a olho nu, como, por exemplo, a gema do ovo. Mas a maior parte das células é visível apenas com o uso de um microscópio. Podemos estender o argumento do telescópio para o microscópio? Apesar de os princípios físicos serem semelhantes, não há como se aproximar o suficiente de uma célula pequena para vê-la a olho nu. E o que dizer de moléculas? É possível ainda no limite conseguir ver uma molécula utilizando um microscópio óptico, feito que rendeu o Prêmio Nobel de Química em 2014. Porém, para realmente observar suas estruturas internas é necessário o uso de um microscópio eletrônico. Nesse tipo de telescópio, em vez de luz, elétrons são lançados sobre o material que se deseja estudar. Após interagir com esse material, os elétrons são coletados e o que vemos é uma tradução das características do elétron em uma imagem. Aliás, os elétrons do microscópio eletrônico são observados ou apenas detectados? Podemos seguir descendo essa ladeira e passar pelos muons, prótons e nêutrons, mesons e chegar aos neutrinos. Esses nem representam o final da descida, pois há outros objetos na ciência ainda mais difíceis de detectar.